Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de maio de 2017. Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho, também conhecido como Dia do Trabalhador, é comemorado em 1 de maio. No Brasil e em vários países do mundo é um feriado nacional, dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios e de conscientização. A história do Dia do Trabalho remonta ao ano de 1886 na industrializada cidade de Chicago, Estados Unidos. No dia 1 de maio deste ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas, a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Neste mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. 2 dias após os acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes. Este fato gerou revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais. No dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de 7 deles. Foi o estopim para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a morte de 12 protestantes e dezenas de pessoas feridas. Aqui no Brasil existem relatos de que a data é comemorada desde o ano de 1895. Porém, foi somente em 26 de setembro de 1924 que esta data tornou-se oficial, após a criação do Decreto N. 4.859 do então presidente Arthur da Silva Bernardes. Neste decreto, Arthur Bernardes estabeleceu a data como feriado nacional, que deveria ser destinado à comemoração dos mártires do trabalho e confraternização das classes operárias. Porém, nas décadas de 1930 e 1940, o presidente Getúlio Vargas passou a utilizar a data para divulgar a criação de leis e benefícios trabalhistas. O caráter de protesto da data foi deixado de lado, passando a assumir um viés comemorativo. Vargas passou a chamar a data de Dia do Trabalhador. Fatos importantes relacionados a 1 de maio no Brasil. Em 1 de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família: moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Em 1 de maio de 1941 foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas, especificamente, às relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores. Nas perguntas abaixo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre o trabalho, que uma das leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Resposta: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta: é uma consequência da sua natureza corpórea. E uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual, eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino.
Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. O espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Temas da Vida, nos oferece a sua visão do trabalho. Trabalho é a maior concessão de Deus no tempo, o grande renovador de tudo. Não há névoa que lhe resista à luz, nem chaga que lhe escape ao consolo. Com ele olvidamos nossos pesares, encontramos os pesares alheios que nos solicitam concurso fraterno. É por ele que adquirimos o verdadeiro senso das proporções, de vez que nos ensina a sanar as dores maiores do que as nossas. Pelo trabalho a experiência terrestre se transforma em cântico de alegria. A ele devemos o berço que nos recolhe, o coração materno que nos afaga, a escola que nos instrui, o lar que nos acalenta e o caminho em que se nos desdobra a compreensão. Serviço é riqueza e cultura, educação e aprimoramento. Se entre os homens trabalhar é a honra da criatura, na vida do espírito trabalhar significa elevação e progresso. Temos, além da morte, a luta de mil faces diferentes, desafiando-nos a capacidade de auxiliar. Entre a terra e o céu, há precipícios de angústia e vales de escuridão, nos quais a vaidade humana espia e chora. Dores incontáveis surgem, depois do túmulo, onde a colheita do remorso encontra espinheiros de sombra e fel. Só o trabalho é bastante forte para penetrar nos antros do sofrimento, iniciando a obra da redenção para os companheiros que desejam renovação. Por isso mesmo, a ele nos cabe empenhar o coração com ardoroso fervor, a fim de aprendermos que servir aos outros é servir a nós próprios. O Espírito Emmanuel também deixa a sua colaboração sobre o trabalho, no livro Coragem, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás, para logo, a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolve em melancolia, procura nele clima a que te acolhas e observar-te-ás, sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás, em tempo breve, a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanhem o coração, insiste nele, com a benção das horas, olvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e, a breve espaço, granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo o que o homem possui de útil e belo, grande e sublime se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque, trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Crônica do Amanhecer, de 1º de maio de 2017, por Feijão.